Salve, salve, insalubre! Como é que tá por aí? Espero que esteja bem e nesse final de semana eu consegui ter a maior assimetria que eu já tive no mercado cripto em uma menor faixa de tempo possível. Então eu vou passar pra você qual foi essa assimetria e coisas que eu aprendi com isso. Vem comigo no vídeo até o final. Rapaziada, nesse final de semana eu consegui fazer praticamente 75x, eu vou mostrar tudo pra vocês aqui e eu tenho algumas lições pra passar pra vocês quando a gente fala desse modelo de criptomoedas. São criptomoedas menores, criptomoedas muito mais arriscadas, porém são as geminhas que realmente fazem seu capital multiplicar por centenas de vezes aí. Eu consegui fazer mais de 70x num prazo de 3, 4 dias. Então, esse mercado de criptomoedas menores, ele é, igual eu falei, muito mais arriscado, mas colocando uma pouca porcentagem do seu portfólio, você consiga multiplicar isso em várias vezes, né? Caso a criptomoeda em si dê certo, projeto entregue e tudo mais, beleza? Então, baseado nisso, eu vou mostrar como é que foi essa jornada pra mim e 5 ensinamentos que eu tirei disso, que eu já tinha passado isso daí em outros casos, né? Mas eu vou reforçar pra vocês. Então, bora lá, deixa o like, que ninguém no mundo cripto mostra realmente essas coisas, né? Bora lá. A primeira lição que eu já trago aqui pra vocês é o seguinte, essa criptomoeda ela já fez mais de 100x. Então, cara, isso aqui é como caráter de ensinamento. Não é pra você sair correndo comprar isso aqui, porque ele já teve a simetria dele. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, na minha opinião, já foi, beleza? Primeira coisa, rapaziada. Eu sempre caço novos DeFis aí, né? A galera que acompanha a gente há mais tempo sabe que eu gosto de colocar, às vezes, uma pequena faixa do meu portfólio em projetos arriscadíssimos. Aqueles projetos que a gente chama aqui de DeFi insalubre. E esse aqui é um DeFi insalubre. É um DeFi desde o primeiro dia do DeFi dele, assim como a PancakeSwap teve seu primeiro dia lá atrás, assim como a própria Uniswap já teve seu primeiro dia lá atrás e as pessoas que conseguiram pegar os primeiros dias de farm lá se deram muito bem, ainda existe essa possibilidade. Novos DeFis estão surgindo todos os dias. Eu peguei a Biswap, uma das maiores da rede BSC, no primeiro, segundo, terceiro dia dela, quando o APR dessas piscinas de liquidez da Biswap estavam coisa de mais de 3.000% de APR, 4.000, 5.000%. São os primeiros dias dela. O que acontece? Normalmente, esses DeFis, eles não conseguem sobreviver tanto tempo. Por quê? Porque a galera vai lá, surfa, pega esse rendimento, vende tudo e a moeda acaba caindo no abismo. As que sobrevivem acabam se fortalecendo, que foi o caso da Biswap. Aí, basicamente, eu sempre tô caçando, né, esses DeFis. E a rede Arbitrum está hypada, a gente vem falando isso todos os dias. Então os DeFis novos estão entrando dentro da rede Arbitrum. A Camelot, por exemplo, quem pegou nos primeiros dias, acabou se dando muito bem e ela está viva aí, sendo uma das maiores DEX da rede Arbitrum até agora. Então, baseado nisso, fiquei caçando alguns DeFis novos, encontrei um que se chama XBlue. E a XBlue basicamente é um novo DeFi que nem começou o farm ainda, mas eles já lançaram suas criptomoedas. E eles lançaram suas criptomoedas numa forma que se chama Stealth Launch. Igual qualquer lançamento de cripto que existe por aí, algumas delas são Fair Launch, ou seja, eles marcam a data e o horário para lançar e colocam a moeda em circulação, a galera toda sai comprando na mesma data e horário. O Stealth Launch nada mais é do que eles montarem um grupo, já deixar o site tudo pronto do projeto, mas eles não avisarem qual vai ser o horário que vai ser o lançamento. Eles só falaram, olha, vai ser dia tal e entre horário 3 horas e 5 horas da tarde. Aí você tem que ficar que nem um ratão ali no grupo para quando eles lançarem, se você desejar tradear essa moeda ou comprar, você vai lá e faz isso, tá? Então eu tava nesse grupo, tinha pouquíssimas pessoas nesse grupo, porque era o começo, o gênesis ali de um DeFi, e basicamente eles lançaram, eu fui uma das primeiras compras a ser feitas. Então, cara, eu consegui pegar o projeto a basicamente 1,60 mais ou menos, por aqui, ó, nos primeiros minutos. Vou até colocar no gráfico de 5 minutos aqui, pra gente dar uma olhada. Consegui pegar ele basicamente nesses primeiros candles aqui, e cara, depois disso ele simplesmente explodiu, né? É uma criptomoeda, igual eu falei, que começou praticamente sem liquidez, praticamente sem nenhum market cap. Eu fui uma das primeiras compras e eu segurei até basicamente ontem, quando ela bateu $150.
Fui na hora que ela bateu 100, eu dei uma vendida, depois na hora que bateu 150 eu dei mais uma vendida, e agora ela tá na casa dos $89, tá? Igual eu falei, na minha opinião, a simetria aqui já foi, não acho bacana ninguém sair comprando isso aqui agora, justamente pelo fato de já ter ido, o DeFi ainda não começou, então quem quiser depois dar uma olhada no projeto em si, eles vão ter piscinas não nativas, então eu aconselho pra quem gosta de DeFi mais arriscado, ir em piscinas não nativas, igual eu falei, porque basicamente a moeda já voou muito. E o que eu quero mostrar com vocês com isso aqui? Quero mostrar que, cara, você pode estar uma simetria de um lançamento, de uma criptomoeda, de uma geminha, de estar fazendo aí centenas de vezes o seu capital. Você pode, às vezes, acertar uma no ano que faz uma mudança de patamar gigantesca. Eu comprei, na primeira compra aqui que eu fiz no 1 e pouco, comprei apenas 10 moedas dela, que deu coisa de $20. $20, 20 e pouquinho, até um pouco menos do que isso. Aí da hora que bateu $9, eu fui e comprei mais 10. Então no total eu fiquei com 20 moedas e ela chegou a bater 150. E faça as contas aí. 20 vezes 150, quanto que dá? Dá $3 mil mais ou menos. É óbvio, isso daí não muda a vida de ninguém, né? Porra, 15 mil reais. Mas a galera que conseguiu comprar mais, imagina o cara que comprou na minha primeira compra, que eu comprei só 20, se ele tivesse comprado 100 ou 150 moedas. Ele conseguiria ter uma simetria violenta com 150, $200. Então é isso que às vezes a gente fala sobre a questão de geminha, tá, gente? É óbvio que o seu capital, o grosso do seu capital, ele tem que estar em projetos mais bem fundamentados. Mas, cara, é a gema, na minha opinião, que faz as assimetrias e o seu portfólio dar aquela pampada. Grande parte do que eu tenho hoje de Link, Matic, que são as criptomoedas que eu mais possuo em carteira de longo prazo, vieram de assimetrias como essa. Então, assim, eu uso 10 doletas, igual eu usei aqui 20 doletas na primeira compra, depois entrei com mais 100 a $9, deu, pô, $120. Pra mim, é pouca parte do meu portfólio. Coloquei $120 pra no final, caso eu tivesse vendido tudo, eu ia conseguir 3 mil. Então essas assimetrias faz com que a gente consiga mudar de patamar. Isso acontece com NFT também, isso acontece com novos DeFis, igual foi esse caso aqui, e isso acontece também com, às vezes, alguns lançamentos de outras criptos que nem relacionadas a DeFi são. E o porquê que eu quero trazer isso pra você? Tem muita gente desistindo, às vezes, do mercado cripto, achando que não tem mais chance de multiplicar capital, e na verdade tá aqui a possibilidade. É só você estar atenado aí nesse mundão, que todos os dias tem oportunidades como essa, tá? Então, vem comigo, deixa o like que eu vou te ensinar 5 coisas quando a gente fala dessas criptomoedas que são menores, que você tem que ter em mente sempre antes de investir. Igual eu falei, quando a gente investe nessas criptomoedas que a gente configura aqui como gemas, que são moedas pequenininhas, a gente tem que colocar a primeira coisa, o dinheiro da cachaça, rapaziada. Igual eu falei, 99% do meu capital não é para esse tipo de projeto. Então, se eu tenho lá $100 mil, por exemplo, em criptomoeda, $10 mil, independente do quanto você tenha, cara, aqui você vai colocar $100, $50, $20, porque se isso der muito certo, se isso der certo, você vai conseguir pagar por todas as que não deram certo e ainda vai conseguir fazer uma simetria legal para colocar nas criptomoedas mais seguras. Então a primeira coisa que eu deixo de ensinamento aqui, vocês já devem ter ouvido a gente falar várias vezes disso nas lives pela manhã, é dinheiro da cachaça, rapaziada. Muita gente às vezes fecha até os olhos para esses tipos de ativo, para lançamentos, para DeFis novos. Por quê? Porque fala que é altíssimo risco. E pô, a gente sabe que é altíssimo risco. A gente vive falando que é altíssimo risco. Exatamente por isso que a gente não coloca todo o nosso capital. É insano a pessoa que coloca muita grana nesses tipos de projetos. Eu coloquei ali nos primeiros minutos de uma moeda, ela poderia simplesmente ter ido e dado um rug pull, ou seja, um golpe. Então, quando você vai investindo nesses tipos de projetos, de lançamentos, ou moedas já que tem mais tempo de vida, mas que são muito pequenas, geminhas mesmo, você tem que ter noção disso. Primeira coisa, uma carteira só pra isso. Segunda coisa, dinheiro da cachaça, colocar um pouco ali pra ver o que vai dar. Lançamento, você não pode nem ficar muito tempo com as moedas. Nesse caso aqui foi um lançamento. Fiquei 2, 3 dias, vendi mais 50% já. Então, fica atento a essas coisas, tá? Uma só que der boa, já pagará as que não dão. E voltando mais pra um exemplo, nesse caso aqui, 2 dias antes de eu participar dessa criptomoeda aqui na Rede Arbitrum, eu tô participando de várias na Rede Arbitrum, justamente porque lá está hypado. Então eu tô tentando pegar o meu capital de altíssimo risco, igual eu falei, $20, $30, e colocando em alguns projetos que eu estou achando interessantes, DeFi novos, lançamentos de projetos mesmo, pra ver algum ou outro vem dando assimetria. 2 dias antes de eu participar dessa, que deu muito boa, eu caí num escasão. Ou seja, eu coloquei $70, olha só, fui até mais pesado em um outro DeFi também que ia lançar,
E esse DeFi simplesmente tirou tudo do ar, ele deu o rug pull, né, vendeu todas as criptomoedas e eu perdi $70. Então quando você tá se aventurando aí nesses caminhos aí insalubres, que é o que a gente chama aqui, você tem que ter noção que, cara, vários deles não vão pra frente também. São criptomoedas ali que estão nos seus primeiros segundos de vida. Eu coloquei $70, virou 100 e pouco, e daí ele já foi e vendeu tudo basicamente na cabeça de todo mundo que colocou. Então vão ter golpes sim, vão ter scansões no meio disso, só que igual eu falei, um que dê boa, você já vai pagar todos os outros lançamentos em si que não dão, tá? A segunda coisa que eu anotei aqui para passar para vocês é, lucrou, tira o risco para criptos mais seguras. Ou seja, pô, eu no meu caso ali, eu coloquei $20 na primeira compra, depois na hora que bateu $9 eu fui e coloquei mais $100, cento e pouquinho. Aí o que eu fiz, cara? Na hora que eu vendi, na hora que ela bateu $100, eu fiz minha primeira venda. Porque eu tava acompanhando o gráfico ali, né? Quando você entra nesses projetos, você tem que ficar acompanhando. Na hora que bateu $100, eu fiz a minha primeira venda. Depois a 150 eu fiz minha segunda venda um pouco mais pesado. O que eu fiz? Eu tirei 100% dessa grana que eu vendi e eu coloquei em criptomoedas mais seguras. Coloquei em criptomoedas que eu quero realmente holdar. Então, todo o meu risco que eu tinha, $120, já estava fora desse momento aí, dessa categoria insalubre. Na verdade, muito mais do que esses $120. Coisa de $500 eu já tirei e coloquei em uma outra categoria, que é a categoria de hold. Coloquei lá em hold, esquece lá e pau na máquina. Beleza? Então, não se apaixone. Eu até coloquei aqui, ó. Não se apaixone. Coloca o preço para sair. Uma coisa muito interessante, a galera... ela, como é acostumada, bastante gente gosta de fazer hold, né? Inclusive a galera confunde muito as criptomoedas que são de hold e essas aí que são as insalubres. Cara, as insalubres, os lançamentos, criptomoedas novas, DeFi novos, NFTs novos, tudo que você vai fazer para alavancar o seu capital lucrou, tchau, cara. É lucrou, tchau. Não é pra você ficar lá se apaixonando, achando que o DeFi vai vingar e que não sei o que lá. Se você achar que vai vingar, faz seu lucro e deixa uma partezinha pequena lá. Porque se vingar pode ser que dê muito boa. Igual eu fiz meu lucro, tirei mais da metade do que estava lá, tirei uma grande porcentagem. O que tá lá, eu vou deixar lá pelo menos até o começo do farm pra ver como é que vai ser. Qualquer coisa eu vendo também, tá tudo bem, porque eu já estou só no lucro. Então, não se apaixone. A maioria desses projetos, sejam ele DeFi, sejam ele o que for, eles acabam perdendo muito capital no começo. Os que vingam, eles perdem capital antes para depois eles vingarem. Então, faça o lucro, não se apaixone, coloque o dinheiro que você lucrou lá no hold, lá em outra categoria, e deixa um pouquinho da grana que você lucrou também para outros projetos assim, para ver se você consegue multiplicar essa grana que sobrou também. Quarta coisa, isso aqui é importantíssimo, não reinvista nos projetos. Isso aqui é um ensinamento que eu já até passei uma vez quando eu perdi muita grana na MMF. MMF era um DeFi também, que a gente pegou praticamente desde o início, fizemos muita grana. Cara, eu multipliquei também por 4, 5, 6 vezes meu capital com a MMF. E o que eu fazia? Ao invés de eu fazer igual eu fiz agora, tirei, coloquei lá nas minhas criptomoedas de hold, mais do que eu até mesmo comprei, eu ficava reinvestindo. Então eu tava lá 3, 4 vezes, o que eu fazia? Comprava mais das moedas, comprava mais das mesmas categorias, da mesma equipe. Então eu tava praticamente pegando todo o meu lucro e colocando na mesma categoria de DeFi insalubre. E na hora que caiu tudo de uma vez. Esse é o problema. Por isso que lucrou, cara, tira fora. Segunda coisa, no mesmo ensinamento aqui, não entra no FOMO. Se perdeu a gema, perdeu. Uma coisa que acontece muito, às vezes, igual esse lançamento que eu participei. O negócio saiu ali de 2, 3 dólares, bateu 50. Cara, às vezes nem vale mais a pena você entrar. Mesmo depois que ele bateu 150, ele já fez 50 vezes o capital. Às vezes já foi esse lançamento. Então, o lançamento que você perdeu, ele não era pra você. Procura outro. Vão ter vários outros dias, vão ter várias gemas, vão ter várias criptomoedas. E isso não é só pra lançamento. Isso daí é também pra NFT. Muita gente gosta de fazer aquele flip, né? Tradar NFT. Então pega o NFT lá no mint, ou seja, no primeiro momento do NFT, e depois acaba segurando ali pra vender na hora que ele for revelado. Só que daí a pessoa perde o mint e vai comprar ali, no meio do FOMO. Sempre dá bosta. Então, não conseguiu pegar os melhores momentos ali, não fica olhando o gráfico, não entra no FOMO, deixa pra próxima, porque sempre vai ter oportunidades assim nesse mundo cripto, tá? E pra finalizar os ensinamentos, deixa o like aí, tudo isso que eu falei, mais uma vez, realize lucro. Cara, estimula um preço ali, por exemplo, na hora que bater tanto, você vai vender X%. E o mesmo vale pra baixo, tá? Às vezes você entra em um e ele acaba não subindo. Vários vão dar errado. Então estimula um preço de saída ali
Pô, igual essa daí que eu entrei, por exemplo. Pô, bateu 150 e agora ela tá retraindo ali pra 80, 90. Na hora que bater 60, sai fora 100% e foda-se, sabe? São exemplos aqui que eu tô dando. Mas sempre coloque tanto preços para saída no lucro quanto preços para saída no prejuízo ali. É uma coisa que a gente chama de stop, né? Stop gain e stop loss. Isso daí acontece até para quem faz trade, né? Você sempre tem que ter um stop ali, seja o stop para ganhar assimetria ou seja o stop para não perder o que você colocou. Às vezes a pessoa fica tão apaixonada, gamando tanto no projeto, igual eu falei, às vezes fica reinvestindo ou não coloca o stop, que foi o que aconteceu comigo lá atrás. Eu ficava reinvestindo e mesmo reinvestindo, a moeda caindo e eu não acreditando que ela ia morrer. Que acontece muito por aí, né? O cara, ele acha que o projeto vai voltar lá no topo só porque ele tá com o dinheiro lá. E muitas vezes não é assim. Então sempre coloca um stop de saída, porque, pô, o DeFi bateu aquele preço ali, tchau, velho. Não fica segurando, não. Esses projetos, igual eu falei, não é projeto de hold. Você tem que sempre colocar isso na cabeça. O hold, sim, você faz DCA. Esses projetos, seja geminha, projeto pequeno, você nunca vai fazer DCA. Você vai fazer sua grana, tchau, obrigado, vamos pra próxima, vamos tradear mais. É como se fosse literalmente trade. Você vai usar criptomoedas menores para aumentar sua quantidade de criptomoedas de longo prazo, que são as mais seguras. Pelo menos essa é a estratégia que eu uso. Depois que eu lucrei com as criptomoedas mais insalubres, as criptomoedas novas, os lançamentos, as geminhas, eu vou, coloco lá nas altcoins e deixo um pouco para colocar em outras geminhas ali. Igual eu falei, você vai colocar 10. Uma que der boa e 9 que deu ruim, uma só paga as outras 9. Só que normalmente não são 9 que vão dar ruim. Às vezes uma vai fazer 2x, 3x, não vai ser todas que vão fazer igual essa daqui que deu praticamente 100x, né? Mas basicamente é isso, rapaziada. Espero que você tenha gostado desses ensinamentos aí. Deixa o like quem não deixou ainda, tamo junto e é nóis.